Estamos de volta com Falando Nisso nessa terça-feira, dia do seu direito, falando sobre perícias médicas. Atendendo você que está ligando 9711-1313 para tirar as suas dúvidas. E a gente já tem um Ligue Band. Tia Maria de Taubaté, eu quero perguntar para o perito e o advogado que está aí, falar sobre a minha filha, que a minha filha tem problema neurológico, toma remédio desde os 15 anos, tem convulsão, e ela arrumou um serviço, por causa disso ela teve que se afastar porque ela passava muito mal no serviço. E tem cheio de convulsão. Esses dias mesmo ela teve 2 convulsões diretas aqui dentro da minha casa. Só que ela estava afastada e o médico mandou que ela pode voltar a trabalhar. Mas como que ela volta a trabalhar se ela vive tendo convulsão? Ela tem as convulsões. Eu tenho uma vontade de falar uma coisa que o horário não permite. Que não são programadas também as convulsões. Olha, Solange, é que tem alguns problemas que nós ainda não estamos aptos a resolver. Esse é um deles. Olha o que ela falou. A minha filha tem problema neurológico. A minha filha, desde os 15 anos, tem convulsão. Então, quando ela entrou no primeiro serviço, ou seja, quando ela entrou no sistema, ela já entrou... Doente. Doente sim, mas ela já entrou com pré-incapacidades. E aí o INSS muitas vezes não vai proteger aquilo. É como um convênio médico. Seguro. Você não faz lá um seguro médico? Olha, o que você tem? Ah, eu tenho tal coisa. Ó, isso eu não vou cobrir. Entendeu? Porque ela já entrou com essa incapacidade. Então, nesse caso, ela não tem? Se foi isso, agora, se eu entrei... Vou te dar um exemplo. O Sodero. Grande professor Sodero. Doutor Sodero, está muito grande, por sinal. Doutor Sodero. Doutor Sodero, ele é diabético. Sim. Ele é doente? Ele é doente. Ele é incapaz para o trabalho? Não. A diabetes dele pode agravar e gerar incapacidade? Sim. Sim. Então ele entrou no sistema já diabético. O INSS aceitou? Aceitou. Entrou doente. Entrou incapaz? Não. Se ele ficar incapaz... Ok, o INSS vai cobrir. No caso dela, me parece que ela entrou incapaz. Entendi. Agora, se ela não entrou incapaz, mas ela tinha a doença e a doença foi agravada, aí beleza, aí cobre. Tem que deixar bem claro, porque assim, muito embora o INSS seja Instituto Nacional do Seguro Social, esse tipo de particularidade ele ainda não cobre. Eu entendo que ele deveria cobrir. Sim. Eu entendo que ele deveria cobrir. Se é pago, tem que cobrir. Não, porque é social, um por todos, todos por um. Claro. Mas no sistema atual, não cobre. O D'Artagnan dos Três Mosqueteiros estaria viajando na bananeira a essa hora. Bom, a gente vai conhecer agora a história do Marco Antônio. Ele sofre com hérnia de disco, não tem a mínima condição de voltar para trabalhar. E veja só o que está acontecendo com ele. Eu trabalhava numa grande montadora aí de automóveis e era um trabalho fadigante. Exigia muito do esforço físico da pessoa. Eu trabalhava com empilhadeira. Eu era empilhadeirista nessa montadora. E linha de produção, né? Você tem que alimentar a linha de produção, então é um trabalho que você não pode vacilar, você não pode parar, você não tem tempo para banheiro, essas coisas, a linha não pode parar, né? Então a gente foi, nesse trabalho fadigante, fomos adquirindo alguns problemas, eu e demais outros companheiros lá de trabalho. Eu ganhei de presente dessa empresa aí uma hérnia de disco na região lombar e na região cervical. A empresa afasta você, para você não estar sem condições de trabalho, e você fica esperando na sua casa. 40, 50 dias, se foi meu caso, eu fiquei 40 dias em casa aguardando a perícia médica do INSS, e sem condições de trabalho. Recebi meu salário normalmente, né? E quando você chega na perícia, depois dos 40 dias, o INSS dá alta para você. E muitas pessoas, eu também no caso, estava sem condições de retornar para o trabalho. Então ficou aquele jogo de empurra-empurra, né? A empresa manda você para o INSS dá alta para você e você fica no meio dessa humilhação toda. A empresa paga o seu salário e depois quando você chega no INSS ela pega e manda você de volta para o seu trabalho, sem condições. E a empresa cortou o salário, descontou depois o salário, né? Descontou o salário porque o INSS não ressarciu a empresa. É uma situação desse jeito. Então, é o tal da chamada da alta programada. E nesse jogo de empurra-empurra, que você fica sem o salário por conta do INSS, você perde o benefício, é uma situação que você está precisando muito, porque você está lesionado, está com problema de saúde, e você precisa desse benefício do INSS. Aí a empresa ela tem um sistema lá chamado layoff, que ela afasta você, cancela seu trabalho por tempo indeterminado, né? E fui demitido
Via correio, rapaz. A empresa mandou um telegrama em casa, que eu estava afastado nesse sistema de layoff dessa empresa, e recebi um telegrama aí na porta da empresa. Fiquei 4 meses com o contrato de trabalho suspenso, né? Recebendo direitinho. Eu peguei e achei muita injustiça, porque quando a empresa precisa de você, você está lá todo sábado, domingo e feriado. Agora, quando você precisa dela e do INSS, eles viram as costas para você. E nesse período de 2006 para cá, eu estou tentando um auxílio-doença, um benefício. Para você conseguir um benefício, tem que passar por um perito. Essa é casca grossa. Você passar por um perito é uma coisa, é humilhação. Você está munido, eu estou munido de documentos, de exames, munido de relatório médico, pedindo aposentadoria por invalidez, tudo, diagnosticando o meu problema de saúde da coluna. Além de pensar na situação de hoje, sem uma renda, você tem também a questão do futuro, né? Se hoje você está com problema de coluna, hoje você está com a saúde debilitada e você não consegue a quem recorrer, não consegue um auxílio-doença no INSS, um rendimento. Você imagina quando você tiver mais idade? Bom, ele foi demitido pelo correio, teve alta programada e os nossos convidados aqui, ó, estão de cabelo em pé. O doutor Carlos Tá não tudo puxa o errado. cabelinho, porque cabelo, o cabelinho vai mas puxar. se eu tivesse... Tá tudo errado. Tudo errado. Tá tudo errado. Primeiro, o procedimento aí adotado, né? Eu estou supondo, o caso dele fatalmente deve ter um nexo causal, né, doutor João? Até pelo tipo de atividade. Então, ele era emperadeirista, ele usava muito a lombar, posição viciante, ninguém fica na posição certa, então ele deveria estar dirigindo assim. Então, não deveria ter tido a correção. Ele já poderia ter essa doença aí pré-existente que gerou uma incapacidade. Essa incapacidade, a meu ver, parece oriunda do trabalho. Sim. Então, se é oriunda do trabalho, ele teria uma estabilidade, porque o auxílio-doença acidentário gera estabilidade de emprego, mas foi considerado só o previdenciário comum, então não teve. Ele passou pela perícia médica do INSS, Sim. com o perdão da palavra, parece que o médico perito aí, pelo que ele disse, falou, levanta-te e anda, Jesus. vá, Eu sou Jesus. está bom. E aí ele está com um relatório médico, o doutor João pode até falar com maior propriedade, o relatório médico é uma das peças mais preciosas para os juristas no que tange a incapacidade declarada, e ele tem essa peça, que é o relatório médico, não é nem um atestado, é um relatório de incapacidade. Agora, a meu ver, ele deveria entrar na justiça para discutir duas coisas. Primeiro, o auxílio-doença acidentário e não o previdenciário, e o restabelecimento desse. Particularidade, esse auxílio-doença acidentário não é na federal, é sim na estadual. Né? Agora, ele vai precisar de um especialista. Vai ter que contratar aí um especialista na área do direito previdenciário para resolver. Mas tem grandes chances de ganhar causa. Olha, se for do jeito que ele está contando, com certeza. Não... Em direito, ninguém pode falar, eu vou ganhar. Mas as chances dele são muito boas. Agora, só para a gente fechar esse bloco, se ele não tiver condições, a Defensoria Pública, nesse caso, pode ajudar? Existem peritos na Defensoria Pública? Olha, eu não sei se tem peritos, eu acho que não. A DPU, a Defensoria Pública da União, que faz isso, sim, ela poderia estar fazendo. Porque desde 2006, faz as contas, 5 anos. Agora, o problema dele, Solange, é mais grave, ele está emparedado, gente. Isso é horrível. A empresa fala que você está ruim e o INSS fala que você está bom. Você fica no meio sem ganhar nem benefício, nem salário. Nada. E vive do quê? E no meio do caminho foi demitido. Pelo correio. Bom, a gente tem muitos outros casos de vocês que estão ligando e vão ser atendidos logo depois do intervalo. A gente vai para a última paradinha no Falando Nisso. Daqui a pouco ainda os destaques do Band Cidade segunda edição e o Segurança 24 horas. Agora aquele espaço para você mandar beijo, abraço e aperto de mão. Mãe, feliz Dia das Mães, um beijo, te amo, viu? Você é muito especial para mim.